Está chegando ao ar o nosso texto e contexto. Já minha gratidão, agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui com você. Espero que esteja dando para ouvir, né? Está dando para me ouvir. Se tiver, já dá um joinha aí que está dando para ouvir, para nós iniciarmos essa nossa live hoje, nesse domingo, né? Nosso texto e contexto, nossa meditação, que seja de bênção para nós. Ah, beleza, então tá dando para ouvir, legal, né? Ok, gratidão. Deus é bom, gratidão. É isso aí, como é que foi o domingo? Uma bênção. Que bom. Agradecer ao todo por todas as dádivas, todas as bênçãos liberadas em nossas vidas. Eu agradeço Ele por essa oportunidade de estar aqui com vocês, estar aqui para partilhar junto essas reflexões, essas mensagens que são como vitaminas da alma, né, para a alma, para o espírito também. Muita chuva, né, em alguns lugares, outro sol. Aqui tá assim meio, né, aqui é uma hora quente, mas também tava aquele nublado à tarde, mas pouco úmido, né, coisa. Mas é isso, independente do clima, estamos aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja fluindo em nossas vidas, né? Esteja fluindo em nossas vidas. Eu estava refletindo, inclusive, naquele vídeo que você, Beto, mandou lá no grupo, né? Aquele orador lá, falando sobre espiritualidade, né? E é interessante porque eu refletindo na mensagem que ele estava transmitindo, eu comecei a refletir, eu já vi aquele discurso, eu já vi aquela narrativa em outros mentores, né, em outros oradores, e na verdade a gente talvez, não sei se você sabe, mas ela já está bem em voga, né? Ela já está bem assim, se tornando, posso até dizer, popular, né? Pelo menos, eu não sei se é porque eu estou muito inteirado com, né, aí antenado com muitas vozes, então já está se tornando, talvez, eu nem vou falar uma voz, talvez um eco, né? Porque ela está se popularizando, essa narrativa, e ela tem toda assim como é que se diz assim, já está tendo todo um apoio, todo um reconhecimento, aquela mensagem atrelada à espiritualidade. E eu até também concordo que a espiritualidade do que ele falou ali está certo, né? E eu fiquei refletindo, porque eu tinha anteriormente colocado um texto lá no Grupo Espaço de Amor, que é o texto que está aqui no Instagram, eu estou até com ele aqui, deixa eu dar uma olhada, que esse texto, se eu fosse intitular ele, o nome seria A Fé Inversa, né? Me lembra até do nosso amado Flávio. A Fé Inversa, né? E a fé inversa é o que eu digo, ela transcende inclusive a mensagem da espiritualidade nos dias de hoje. Aliás, sempre, né? Sempre. Você sabe que a Roma antiga, né, que é a Itália, ela tinha também a sua mensagem de espiritualidade, né? Roma, Grécia, todos eles, todas as civilizações, né? Os egípcios, né? Eles tinham suas mensagens de espiritualidade, né? O Star Trek também tem sua mensagem de espiritualidade, né? Os nórdicos têm sua mensagem de espiritualidade. Se bem que os nórdicos, eles têm a espiritualidade, mas eles também têm muita devoção, né? No Deus dele, nos deuses dele, né? E é nisso que vem a identificação com a mensagem de Cristo. Porque a mensagem de Cristo, ela transcende a questão da espiritualidade. Inclusive eu me lembro que uma vez o Flávio até falava assim, ele dizia que ele não queria mais esse termo no trabalho dele, que é espiritualidade. Ele disse que não queria mais isso, porque ele disse que esse termo espiritualidade se tornou um rótulo, né? Se tornou um rótulo o termo espiritualidade. Então ele disse que estava enfadado desse nome. Ele disse, não, chama aqui de espiritualidade, né? Ele falou assim uma vez, né? E às vezes a gente fala da espiritualidade devido tanta banalidade das coisas, inclusive do cristianismo,
que tenta colocar uma caixa, né, em Deus como propriedade exclusiva deles. Então a gente tenta escapar dessa caixa através do viés da espiritualidade. Ah, mas tem a espiritualidade. Mas realmente é por isso que eu vejo a questão, a importância, pelo menos na minha vida, da fé, e que eu chamo hoje ela de a fé inversa, né? A fé inversa, ou invertida, não sei, mas porque eu me lembrei do Flávio, né? Os inversos. E é uma perspectiva desafiadora, né? A fé inversa, desafiadora. Ela é desafiadora porque ela nos leva no contrassenso, podemos falar assim, na contramão. E quando eu pego a Bíblia e começo a ler as mensagens, as cartas, o Evangelho, quando eu abro a Bíblia, que eu pego aqui a Bíblia, por exemplo, e aqui fala aqui da mensagem da cruz, quando Jesus fala coisas assim que, sabe, que transcende, inclusive, as narrativas midiáticas hoje, as narrativas no que diz respeito aos direitos humanos, no que diz respeito até mesmo às políticas públicas, que elas têm a sua importância. Jesus disse, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Paulo disse, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Somente aqui, nessa reflexão de hoje, domingo, texto e contexto, aqui nós estamos mais no campo devocional. E esse campo da devoção é diferenciado, né? Você ter a questão da devoção à sua fé, por exemplo, no meu caso aqui, o Evangelho. Porque nós vamos estar ouvindo tanta coisa, hoje eu escuto tanta coisa, eu vejo coisas na minha jornada que, é como eu escrevia hoje, né? Que perseverar na jornada se torna uma atitude radical, né? Que às vezes até ofende, inclusive às vezes os da própria família. Porque nem todos que às vezes dizem Senhor, Senhor, estão realmente trilhando essa jornada da fé inversa. Nem todos entendem, compreendem, nem todos que estão essa hora dentro de uma cátedra religiosa, de um templo religioso, de uma sinagoga, uma casa de oração, né, uma catedral da fé, eles estão ali compreendendo a mensagem. E nem todos os púlpitos, os oradores modernos hoje estão ensinando, anunciando isso aqui. Pelo menos não na perspectiva bíblica da mensagem da cruz. Porque é nessa mensagem da cruz que nós vemos a inversão da fé. Porque as pessoas que pediram a morte de Cristo eram os principais sacerdotes. Ou seja, eles também tinham fé. Eles tinham entendimento que eles que eram os da fé e não Jesus. Jesus estava sendo morto na cruz porque ele não era da fé, segundo eles. Segundo a perspectiva deles, ele era contra a fé, ele queria destruir a fé judaica. Mas só Jesus e aqueles a quem Deus revelou sabia que Jesus não era um destruidor da fé. Mas Jesus foi pela via da cruz. A diretriz dele era da cruz. E a cruz, ela não é uma trilha que te leva para uma zona de conforto. Não. Ela vai te levar para uma zona contrária. Inclusive tem aquele hino, né, da harpa cristã que fala assim, ele canta assim, Rude cruz, né? Rude cruz. O nome do hino é Rude cruz, ou seja, a cruz é rude. É rude. Parece até uma injustiça. E o que isso tem a ver com o texto que eu escrevi hoje, né? Aqui que é baseado em reflexões, fragmentos, conversas com alguns amigos da filosofia. E o que nós chegamos aqui a um entendimento, né? um consenso aqui, que não chega na verdade, mas a gente compartilhou alguns pensamentos. O sofrimento profundo é uma desordem de perspectiva, onde o foco se perde. E isso acontece aí. Isso aqui vai muito pro pessoal que trabalha com a sociedade, né? Com a segurança da sociedade, com os direitos humanos, as políticas públicas. E toda a bancada também de assistência social, a saúde mental também, inclusive os CAPs, né?
e tantas outras coisas mais, que vai aqui atrelar a medicina, vai atrelar a saúde fisiológica, psicológica, a psiquiatria também. E a dor que às vezes a gente sente, e aqui entra agora a perspectiva da cruz, porque Jesus falava isso. A dor que a gente sente não é um defeito de caráter, como às vezes é propagado aí. Não é um defeito de caráter. E aqui vem a diferença da mensagem da cruz, de ser tratado pela mensagem da cruz e de ser tratado por narrativas públicas hoje, que trazem uma mensagem triunfalista, otimista. Eu vou falar sobre isso aqui, né? Mas continuando aqui, a dor que você sente não é um defeito de caráter. Aí, segundo aqui a ciência aqui da ciência da alma, né, da mente, é a termodinâmica da alma chegando ao seu limite. A cultura moderna tenta curar essa dor, como eu falei, com o quê? Com o otimismo. Esse otimismo aqui, na verdade, ele está resumido, porque o otimismo quer dizer o quê? O otimismo quer dizer todas essas oportunidades, essas portas que se abrem hoje para as pessoas. Coisas inclusive saudáveis, coisas que até eu participo. A arte, por exemplo, né? A filosofia fala muito da arte, né? A arte, a música, que é arte, né? Tantas coisas aqui, se fosse colocar arte aqui, a arte e todos os seus adereços, né? Que é muito rico, inclusive, o campo da arte. Mas não é só arte, tem muita coisa. O humor, a comédia, a própria piada, que é bem popular e bem barato, né? A piada. As palavras de efeito, de autoajuda, que tem muito e hoje em voga também. Tudo isso. O consumismo, o materialismo. Dar uma volta ali, tentar gastar seu cartão de crédito para ver se o consumismo aplaca essa ânsia no teu peito, essa coisa que está te afligindo. E a gente sabe que não vai curar. Não vai. Senão estaria o povo tudo curado aí, e não é isso que está acontecendo, não está tendo evolução nisso, a coisa está regredindo, mas um instante antes da ruptura desmonta toda essa teoria do otimismo, né? Não é fraqueza, não é fraqueza. O que é? Que agora aqui vai entrar a mensagem da cruz. É uma fé invertida. É uma fé invertida. É a oportunidade que a gente tem hoje. A mensagem para nos abençoar hoje é essa: fé invertida. É uma tentativa de dar coerência ao caos. Dar coerência ao caos. Jesus, no ápice da dor lá na cruz, ele fez isso, viu? Tava um caos ali no Gólgota, né? Mas ele fez a diferença. A desconstrução pode ser a condição mínima para o recomeçar. A desconstrução, ou seja, a ruína. E é o que o ego luta para que isso não aconteça, né? A pessoa chega, amigo, me consola, vem cá, vem cá, Davi, vem cá, Beto, você é tão legal, me consola. O ego ali gritando, falando. E se a gente não tiver muita sensibilidade espiritual, a gente pensa que é só a alma pedindo ajuda, mas às vezes é o ego camuflando, dissimulando a enfermidade mais profunda que está escondida e que às vezes é fingida, reprimida, dissimulada, inclusive por elogios, por conversas banais, por elogios que tiram o foco do que deveria ser o foco do alvo. E aí quando você não tem aquela sensibilidade, aquele discernimento espiritual, você se deixa levar. E outra, quem é que não gosta de um elogio, né? É tão bom a gente ser chamado de bom. Ruim é ser criticado, né? Agora mas alguém disse uma vez que de uma crítica, qualquer tolo se defende, mas quem pode se defender de um elogio, né? Quem pode se defender de um elogio? Aí o mais simples diz assim, mas um elogio é para se defender. Aí faltou a aula de Freud, né? Se tivesse pegado a aula de Freud, mas tem a aula de Jesus também para os discípulos aqui, para Pedro, Mateus, para nós, hoje não ter esse contexto. Às vezes é importante se desviar de um elogio. Com ele vem o engano, vem a cilada, vem a astúcia, vem o ego ali com todas as suas
sabe, com todos os seus adereços, todas as suas máscaras, só para camuflar, para dissimular. Mas a fé invertida continua nos convidando. Quem tem ouvidos, ouça. Ela continua nos chamando, né? A modernidade, com a sua obsessão por performance, transformou a desconstrução em defeito técnico, né? Se você perde o emprego, por exemplo, mandam você se reinventar, ou então se virar mesmo, né? Ou então vão te chamar até de vagabundo. Acontece muito isso, né? Se você adoece, meu Deus, exigem que você pense positivo, né? Você tá sem fé, rapaz. Você adoeceu, rapaz. Como assim? Eu tô vendo aqui seu exame. Como assim você tá desse jeito? Aí você fica assim, ó. O que eu posso fazer? Você fica até, às vezes, querendo concordar com a pessoa que tá te oprimindo ali, com o opressor. E se ele pedir para você, de repente, se bater, você se bate. Você fica se sentindo mal por estar mal, se sentindo culpado por estar doente, né? É uma alienação muito forte, viu, gente? Se você... quer dizer, a sociedade inteira ocupada em maquiar, né, em fazer a maquiagem e correção de falhas, né? E o resultado disso o que é? Uma geração que se sente culpada quando não se está bem. Se sente culpada por não estar bem, né? Como se a culpa fosse resolver isso. Porque isso só fomenta culpa nas pessoas. Culpa moral, culpa. E é por isso que tem muita gente religiosa hoje. E tem alguns que poderiam estar aqui, né, e não estão. Não é porque não podem, então é porque não querem. Né, e não é nem porque o querer deles está alinhado com essa mensagem que eu estou falando aqui hoje. Eles estão alinhados com a culpa moral, a culpa social se sobrepõe a eles. E eles são amordaçados por isso. São guiados não pelo Espírito, não pelo Espírito da liberdade, mas por essa culpa. Essa culpa ética, essa culpa social. E eles andam encurvados diante disso. Eles se prostram para essa culpa. É isso que acontece. Isso é sério, gente. É um novo tipo de desespero. O desespero de não ter permissão para você ser você, independente da situação, da circunstância. Tipo assim, eu tô passando pelo um inverno na minha vida. Estou passando pelo vale das sombras, na minha saúde, nas minhas finanças, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha vida familiar. Aí a pessoa fala, não pode, tá errado, você não está meditando, você não está... O que aconteceu? Eu estava vendo hoje a história sobre Michel Foucault, né? O filósofo francês. E esse filósofo, ele escreveu muitas obras, né? Tem muitas obras dele aí. E ele disse, ele foi para um local, ele saiu lá da França e foi em outro lugar para estudar, para pesquisar, para aprender e para ensinar também. E ele trabalhava ensinando, lecionando. E ele disse que quando ele foi para outra universidade, eu não sei se foi a Yale, não lembro agora aqui. Eu sei que ele estava no outro país e lá ele começou a ver o preconceito das pessoas. Ele pensava que só tinha na cidade dele, no país dele, viu um preconceito lá. E havia um preconceito, uma questão muito mal-estar, muito em relação não só ao machismo, né, mas à homofobia. E ele se sentiu mal com aquilo, por ele também, ele era homoafetivo, né? E ele se sentiu mal com aquilo. Ele disse que em todo lugar que ele estava, ele era um estrangeiro, né? Ele pensando que chegando naquele lugar ele podia ficar livre com a sexualidade dele, né? Quando ele percebeu como era a relação entre os homens, a relação até entre as mulheres em relação a aquilo que ele era, né? Ele disse que começou a ficar assim, nossa, parece que eu nunca estou em casa. Parece que eu nunca estou em casa. Ele se sentiu estranho naquele lugar.
Mas ele continuou. Ele era uma pessoa bem discreta, uma pessoa bem sensata, inteligente, né? Deixou um legado aí de inteligência. Eu vou ler aqui agora o seu comentário aqui, amigo. Me lembro que um amigo cristiano entrou em depressão e síndrome de pânico. Fui visitá-lo, cuidei dele. Ele me disse que o vizinho dele pediu para ele doar o apartamento para ele e depois aconselhou meu amigo a se suicidar, que só assim passa a dor. Aí para dar uma luz, não ficou muito claro para mim aqui, Beto, o comentário. Sei que você, quer dizer, eu posso até falar aqui do meu ponto, de onde eu tô, mas se você quiser dar mais uma luz, escreve mais aí para dar uma luz. Já que você não tá falando aqui, né, que pode ser que eu coloque a minha colocação e nem esteja, né, não haja, sei lá. Tá claro aqui do suicídio, né, mas o que isso quer dizer mais? Eu quero ver o contexto. Hoje é contexto e contexto. Aí tá só um pouco do texto, né? Quero ver o contexto. Aí eu vou continuar no meu aqui. Deixa eu ver aqui. Se você... Deixa eu ver aqui. É um novo... Mas pode escrever aí. É um novo tipo... É um novo tipo de desespero, né? O desespero de não ter permissão para encarar a dura realidade às vezes. E é nesse ponto... o cara queria se aproveitar. Isso aí né? É o que acontece, né? Que Deus dê discernimento e sabedoria também, né? É aquela coisa, tem que ser simples como as pombas e prudente como a serpente, né? Como está escrito, tem que ter esse equilíbrio. Pois é. Acho que o importante é como o Foucault falava, no momento da dor, da luta, você tem que estar cuidando de você. Você tem que cuidar de você. A gente não vai ficar esperando os outros. Às vezes você está ali quase moribundo, você vê que os insetos já vêm para começar a lamber, né? Começar a procurar teu corpo ali para já ver se já vai entrar em decomposição. Então você tem que se cuidar, né? Ainda bem que o evangelho, a fé inversa, ela traz uma coisa assim transcendente a tudo isso. Graças a Deus. Ela traz uma coisa transcendente a tudo isso. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu texto. Nesse ponto, a fé inversa, ou seja, a da cruz, a mensagem da cruz se torna a ferramenta de sobrevivência. De sobrevivência. Amém. Que bom. De sobrevivência. Continuar sem garantias, seguir vivendo sem promessas de recompensa. O sofrimento, quando o sobrevivido muda de função, deixa de ferir e passa a instruir. O que hoje é insuportável, amanhã pode ser só lembrança. Até porque tudo passa, né, nessa vida. Tudo passa, gente. Não há dor que sempre dure, não há mal que nunca acabe, como alguém dizia, né? Não há dor que sempre dure e não há mal que nunca acabe. Aí também ele fala também que não há prazer que sempre dure também. Mas também não há mal que nunca acabe, né? O que hoje é insuportável, amanhã é lembrança, né? A rachadura ou a fresta na porta não é um defeito, é um caminho, é um método de reajuste. É a falha que permite a entrada do novo. Às vezes a pessoa vê assim uma situação, um lugar, uma casa, um relacionamento, uma profissão, vê a tua saúde e diz assim, olha, tem rachaduras aí, tá cheio de rachadura. Mas é por essas frestas que entra a luz, que chega a luz da solução, a luz da vida. Que bom que tem essas rachaduras, né? Sem elas, é negar a humanidade. Essa mensagem combinaria muito bem na segunda humana, né? Porque é isso. A segunda humana é isso. É reconhecer o ser humano demasiadamente humano, mas no meio desse humano, dessa humanidade, a abertura, a conexão com o todo, com o divino. E por isso a cruz está aí como fé invertida para nós, gente. Essa fé inversa. Eu tenho um texto aqui do apóstolo Paulo, gente. Inclusive ele está escrevendo aqui para os gregos, né? Porque é Corinto, né? Corinto era lá na Grécia, né? E ele diz uma coisa muito forte nesse texto aqui, de 1 de Coríntios. Deixa eu ver, 1 aos Coríntios, né? Deixa eu ver aqui. 1 aos Coríntios.
capítulo... Aliás, do capítulo 1, até onde eu quero ler, tem muita coisa interessante. Ele fala assim, ó, no capítulo 1, ele fala assim, no versículo de número 18, ele fala assim, ó, porque a palavra da cruz, olha o que ele diz, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos em Cristo, né, é o poder de Deus. O poder de Deus, entenda isso. Às vezes você fala assim, poxa, como é que eu estou pregando o poder de Deus e não está tendo aceitação? O povo do mundo, o povo não está querendo, o povo corporativo. Você tem que entender o seguinte, que o poder de Deus, o que é o poder de Deus, segundo esse texto? O poder de Deus é a palavra da cruz. O poder de Deus é a palavra da cruz, gente. Mas e o que é a palavra da cruz? Aí a pessoa, é o poder de Deus. Não, aí é tautologia. A palavra da cruz, ele continua. A palavra da cruz, ela é loucura. Ela é loucura. Ela tem um público que não adianta você querer que esse público tenha uma boa aceitação dessa palavra que você está pregando, a palavra da cruz. Porque eu sei que tem pessoas que enquanto eu anuncio a palavra da cruz e não tem aceitação para essas pessoas, elas se enquadram aqui nesse texto a esse povo, né, que eles não estão, sabe, eles não estão se identificando com essa salvação. Há uma certa rejeição, um certo desprezo, uma certa indiferença, uma certa frieza e até mesmo uma resistência, uma oposição a essa salvação. Por isso que eles têm essa salvação, o que para nós é salvação, nós que cremos, para eles é loucura. É só isso. Para eles é loucura. Mas para os que são salvos, essa loucura, essa palavra da cruz, ela se torna poder. É o poder, gente. Poder de Deus. Tá aí. Poder de Deus. Aí ele continua dizendo no verso 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios. Isso aqui é muito forte, gente. Aqui está falando, Paulo está escrevendo, falando que Deus diz aqui, Deus diz que ele vai destruir, que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Sábios aqui a gente pode colocar a sabedoria desse século. A sabedoria secular, a sabedoria corporativa, a sabedoria inclusive acadêmica que estão presas nos muros das cátedras acadêmicas. Destruirei a sabedoria dos sábios. Meu Deus. Os sábios segundo esse século, tá? Dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Quem está dizendo isso é Deus. O profeta está falando assim diz o Senhor. Quem vai fazer isso, quem tem o poder para fazer isso, não sou eu não é o homem não, é Deus. Ele vai destruir. Tem destruído. Aí ele diz assim, onde está o sábio? Ele pergunta, onde está o sábio, gente? Fala aí para mim, onde é que está o sábio? Onde está o escritor? Onde está o escritor? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Quem tornou a sabedoria deste mundo louca? Deus. Se vire com Deus. Vá brigar com Deus. Não brigue comigo não, pelo amor de Deus. Vá brigar com Deus. Brigue com Ele lá. Não tornou... Por que que eu tenho muito apreço a muitos amigos, colegas meus, e uns que eu tenho um amor bem, sabe, um sentimento de afeto bem intenso. Mas eles são esses sábios desse mundo. E eu fico assim, meio assim, com eles, porque às vezes eu sinto neles um certo niilismo, uma certa desilusão com tudo. Eu já fui tentado, já passei a sentir isso que eles sentem. Essa desilusão aqui e acolá, essa desilusão chega na porta do meu coração. Porque a gente vai vendo tanta coisa que, meu Deus, né? E aí no caso... o texto aí se refere não é aos indoutos, os ignorantes, não é ao tolo não, é aos sábios, é aos escribas, são os principais, são pessoas, hoje seria o que? Os filósofos, né? As pessoas que têm um poder de cognição intelectual mais, né, avantajado,
São pessoas que estudam tanto. Eu estava vendo, nossa, como Foucault estudou, gente. Como aquele filósofo estudou. Como ele estudou. Só parou quando já não tinha mais saúde para continuar. Né? Estudava, escrevia. Né? Oh, aleluia. Né? Aleluia não. Glória ao sábio, à sabedoria desse mundo. Porque aquele camarada, ele foi um grande intelectual, um grande filósofo, estudou muito. Mas é interessante porque eles conseguem frestas, inclusive até sobre Deus. Mas Deus às vezes nem faz questão de ser descoberto por essas pessoas, porque Deus está dizendo que ele vai destruir a sabedoria delas. Por isso que Paulo continua aqui falando. Olha o que Paulo continua escrevendo aqui, falando aqui. Ele diz assim, ó. Ele fala assim, verso 21, ele fala assim, ó. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação. Ai, isso é muito forte, né, gente? Porque às vezes nós falamos assim, o filósofo é louco. O filósofo é louco. Eu já ouvi isso, eu estudando filosofia, eu já ouvi. O pessoal fala assim, olha, você vai ficar louco por causa da filosofia. Não, meu irmão, você tem que ler mais um pouco a Bíblia, crente. Olha o que diz aqui, ó. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Pela sabedoria de quem? Pela sabedoria do mundo, pela filosofia, pela fenomenologia, pela psiquiatria, pela psicologia, pela sociologia, tantas logias, até pela teologia, viu? Até pela teologia não conheceram a Deus. Então aprove a Deus salvar os crentes. Aqui não diz que Deus salva os crentes pela teologia, não. Diz que Deus salva os crentes pela loucura da pregação. A loucura, o que é isso? A loucura da pregação. Gente, aqui agora está acontecendo. Essa loucura não acontece só em púlpitos, só com aglomerações de pessoas. Não, essa loucura pode acontecer aqui, onde estiver 2 ou 3. A loucura já tem legalidade para acontecer, ela já está autorizada a acontecer. E às vezes até não tendo ninguém, tendo um louco se permitindo a essa viagem da pregação, da mensagem. A loucura da pregação. A loucura da pregação. E é interessante que Deus ele não fica aqui se defendendo, não. O apóstolo Paulo não está aqui fazendo um tratado defendendo. Vamos nos defender as acusações que nos chamam de louco. Isso está errado, gente. Não podem nos chamar de louco. Eu estou tão ofendido porque me chamaram de louco, porque eu sou um pregador. Não entendeu o mistério. O evangelho não precisa de defesa. O evangelho não precisa de pessoas ali para defender o evangelho. O evangelho, ele em si mesmo se basta. É ele que nos defende. E não nós, os homens que vamos defender o evangelho. Quando nós nos permitimos ao evangelho, o evangelho ele vem nos coloca debaixo de um êxtase. E a gente prega, mas parecemos loucos pregando. Parecemos loucos. Você já viu um teatro assim com um palhaço encenando uma poesia? Não parece uma loucura? Imagina agora o pregador da cruz, da palavra da cruz. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria. Mas nós, você sabe, né, que inclusive a nossa medicina tem toda assim uma mistura, né, da ciência egípcia, né? E da Grécia, né? Hipócrates, pai da medicina, né? Grego, né? Hipócrates. E tantas outras histórias aqui que vêm. Os gregos buscam sabedoria. Mas nós, olha o que Paulo fala. Mas nós, eu não sei se você se consegue se identificar com esse mais nós aí. Mas nós pregamos a Cristo, gente. O que você faz? Prego a Cristo. E como é que você prega esse Cristo? Crucificado. E o que é que isso causa? Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É isso que acontece. Escândalo para uns
loucura para outros, escândalo para um lado, loucura para o outro, escândalo para um partido, loucura para o outro partido. Mas para nós, para nós, essa loucura é poderosa. Para nós, isso que é o poder, gente. Como é que eu sei que eu estou vendo o poder de Deus? Quando alguns partidos começam a falar que você está na loucura, que você está louco, que você está vivendo pela fé. A fé inversa o poder de Deus. Agora, por que os partidos chamam isso de loucura? Eles têm ou não têm uma razão lógica para chamar isso de loucura? Tem. Eles têm uma razão, sabe? Eles não chamam isso de loucura, não é porque eles são tolos, não. Eles chamam de loucura porque eles são sábios. Entenda isso. Eles são sábios. Se brincar, mais sábio, muito mais do que você. Muito mais. Então eles têm todo um raciocínio lógico para poder chamar a mensagem da cruz de loucura. Eles calculam, eles fazem os cálculos, as equações, as expressões numéricas, log de 9, log de tanto, ele faz a prova dos 9, a prova real, né? E eles vão ali chegando à conclusão, eles eliminam os parênteses, depois as chaves, os colchetes, né? E aí vai chegando o momento que a equação está chegando no final, e quando a equação chega no final, eles vão e entendem a palavra da cruz, porque vai parecer loucura. Parece loucura para a lógica deles. Parece loucura. Eles vão dizer assim, não, mas isso não faz sentido. Não, mas isso que o Beto está falando não faz sentido. Não, mas isso que o David está falando não tem lógica. Não tem lógica. Mas quem está falando isso? Os sábios deste mundo. Aí eles vão dizer, não, mas isso é loucura. Não, o que ele está falando aí? Que eu tenho que perdoar. Que eu tenho que perdoar uma pessoa que me ofendeu? Não, isso é loucura. Pois é, a mensagem da cruz fala para perdoar. Que eu tenho que perdoar? Isso é loucura. Que eu tenho que... né? Isso é loucura. E tantas outras coisas que não vale nem tempo aqui mencionar tudo, né? Que o Espírito Santo te revele. Mas eles vão dizer, isso é loucura. Isso é loucura. Isso é loucura. Mas para nós, isso é o poder de Deus. Paulo diz que a palavra da cruz ela é o poder de Deus e ela é a própria sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Aí Paulo vai dizer, olha, por isso que não foram muitos nobres de nascimento, sabe, que Deus chamou. Ele vai dizer aqui, ó. Ele vai dizer que foi que Deus chamou, ó. Quer ver, ó? Verso 26 ele fala, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, né? Não são muitos os sábios segundo a carne, nem segundo os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Hoje pela manhã eu preguei sobre o chamado, deixei lá no grupo Espaço de Amor um áudio sobre o chamado. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Isso é muito forte, gente. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Aleluia. Aleluia. E as que não são, para aniquilar as que são. Que coisa tremenda, gente. Que coisa tremenda. E tudo isso sabe para quê? Está aqui, ele diz. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Dizendo, tudo isso aqui é porque eu ralei. Tudo isso aqui é porque eu me esforcei, eu mantive o pensamento positivo, eu mantive focado aqui no meu trabalho, né? Isso tudo é glória humana. Isso tudo é confiando na força do braço. Isso não é a mensagem da cruz, isso não tem a ver com a graça de Deus. Porque na graça de Deus eu não posso pagar
Tudo que eu faço é pouco comparado ao preço que ele pagou na cruz para me salvar. Eu não posso pagar. Eu nunca vou conseguir saber o preço que foi pago na cruz por mim. Nunca. O que eu faço é aceitar pela fé. Eu aceito essa oferta de amor pela minha alma e por toda a minha vida, por cada área da minha vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos venham para nós, tomamos posse da nossa herança. Aleluia, gente, isso é a mensagem da cruz. Aí ele diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por sabedoria de Deus, e justiça, e santificação, e redenção. Nossa, olha o que diz aqui. Que nele, olha, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu me lembrei de um louvor agora aqui. Redenção, santificação. Redenção, santificação. Tu és meu Deus, minha justiça. Sabedoria, tu és meu Deus. Tu és meu Deus, minha justiça. Sabedoria, e o que mais? Redenção, santificação. Redenção, santificação. Meu irmão, o que eu quero mais? Esse é o Evangelho. Eu sei que parece uma coisa tão simples, tão como diz, né, tão louca. Ou para os religiosos, né, tão escandalosa. Mas para nós, isso é o poder, a sabedoria de Deus nos favorecendo. Deus escolheu as coisas fracas, escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aquele que se glorie em conhecer o Senhor. Eu vou me gloriar nos meus tratados filosóficos, em tantos estudos que eu fiz, que eu paguei nas cátedras, as disciplinas, as cadeiras disso, cadeira daquilo que eu paguei, cadeira disso, cadeira daquilo. Já pensou me gloriar nas cadeiras que eu paguei? Cadeira de didática, cadeira de ética, cadeira de lógica. Não, pai. Isso tem a sua relevância neste mundo. Isso tem a sua glória entre os homens, é verdade. Mas Deus me guarde que eu não me apoie no meu próprio conhecimento, que eu não me estribe no meu entendimento, na minha sabedoria, para apresentar Deus para você aqui, para anunciar Deus, porque não é assim que se anuncia Deus, mas é pela loucura da pregação. É pela loucura da pregação. É pela loucura da pregação. É o que a Bíblia está falando aqui, pela loucura. E antes que eu me esqueça, o texto ainda continua. Aqui tem todo um contexto aqui, viu? Nessa carta aqui para os gregos aqui de Corinto. Tem todo um contexto aqui muito, muito forte aqui. Uau, ele diz assim, ó. Capítulo 2, agora ele fala assim. E eu, irmãos, quando eu fui até convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem que Paulo pregava para os gregos era Jesus Cristo crucificado, gente. A mensagem da cruz. Ele disse assim, e eu tive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Às vezes a gente se pergunta, como é que eu vou ali, eu vou visitar um pessoal, vou evangelizar ali uma família, um povoado,
uma cidade. Como é que eu faço para estar lá como um missionário de Deus, como um mensageiro de Cristo, para manifestar o poder do Espírito Santo lá? É você se lembrar da palavra da cruz. Não sai do foco, o foco é a palavra da cruz. E o resto, Paulo diz, eu decidi não saber mais nada. Ah, mas eu estudei um pouquinho de filosofia. Esquece. Filosofia tem a sua importância na filosofia, na sociedade, pronto, tem o seu, ela tem a sua razão de ser, ela tem a sua relevância. Mas nesse ponto aqui desse texto, é a mensagem da cruz. É a palavra da cruz. O poder aqui só se aperfeiçoa se for pela palavra da cruz. Pela palavra da cruz. Aí o poder do Espírito vem. Não tem como mudar, né, gente? Isso aqui, não sei, mas acho que não tem como mudar isso aqui. Eu estou tentando pregar sem fugir do contexto bíblico, viu? Até porque hoje é domingo, já é texto e contexto. Não tem como, né, mudar isso aqui. Não tem como Paulo chegar lá e falar assim, eu vou tentar ser um pouco terapeuta com vocês. Eu vou tentar falar um pouquinho de Jesus, mas vou fazer aqui uma filosofia clínica com vocês. Eu vou fazer aqui, deixa eu fazer um pouquinho de reiki com vocês. Com todo respeito, tudo isso aí tem a sua importância, tem ajudado muitas pessoas. Mas, não, poxa, do jeito que eu tô aqui reconhecendo essas ferramentas, essas frestas, porque tudo isso são frestas, tudo isso é parcial. Mas isso, quando se une, colabora para o corpo de um todo maior. E nesse todo, o Evangelho ele está aqui com relevância. O Evangelho está aqui, eu vou até usar o termo segundo esse texto, com superioridade. O Evangelho tem aqui a primazia. Segundo o Evangelho é a prioridade aqui, a primazia. A mensagem, se você quer anunciar a mensagem da cruz, é essa daqui que ele está falando. Muita gente fala da Bíblia, fala muita coisa da Bíblia, mas não fala quase nada do que a Bíblia fala sobre a mensagem da cruz, porque eles não conhecem. Isso aqui está vedado, os olhos deles estão selados, eles não conseguem enxergar isso aqui. Isso aqui, irmãos, e eu digo para vocês, nos anos que eu tenho de fé, eu já preguei muito a Bíblia, mas a mensagem da cruz, como essa que eu estou pregando, eu estou começando a pregar agora. Porque ela estava selada para mim, ela estava vedada, eu não conseguia enxergar isso aqui na Bíblia, não. Eu falava muitas vezes quando eu estava pregando, eu falava assim, olha, eu prego a palavra da cruz, mas eu mesmo não sabia falar como eu estou aqui agora. E eu acho que eu nem sei ainda, é o Espírito, né? O Espírito, eu só estou mais agora aqui me permitindo a essa revelação. Ela está mais clara para mim agora. E também estou vivendo ela na minha experiência, na minha vida, na minha fé inversa hoje. E o que é tremendo, porque essa fé aqui, Paulo estava falando uma coisa, ele disse assim, eu estou entre vocês em grande temor e tremor. Paulo poderia naquele momento se recorrer a alguma filosofia clínica, alguma terapia naquele momento, porque ele estava frágil, inclusive talvez psicologicamente, ele passava por muitas lutas, tremores por dentro e por fora. Ele podia procurar algum filho de Hipócrates lá, algum filho de Sócrates para dar alguma ajuda lá para ele, fazer alguma maiêutica, alguma filosofia clínica, fazer alguma meditação para levar lá os ânimos de Paulo, que ele sofria muito, era muito perseguido. Mas ele está ali falando aqui, eu estou anunciando a palavra da cruz, a loucura da pregação. Eu estou aqui para dizer para vocês que eu estou aqui anunciando a sabedoria de Deus, o poder de Deus. E esse poder de Deus eu quero falar para vocês. Eu não vou tentar convencer ninguém. E eu decido não saber mais nada. Nada do que eu estudei, nada do que eu aprendi, nada da religião, nem teologia. Eu não vou anunciar nem teologia para vocês. O que eu vou anunciar aqui é Cristo crucificado. Escândalo para uns, loucura para outros. Mas se você crê, é o poder que você está precisando hoje na sua vida para a salvação da sua alma e sua casa. Aleluia. Isso é forte, meus irmãos. E ele diz aqui, versículo de número 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aí. Quanta fé aí, irmãos, apoiada em sabedorias de homens, né?
Não, o apoio da sua fé é no poder de Deus. Está apoiada na mensagem da cruz, no poder de Deus. Aí ele diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu, que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia! Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Oh, bênção, irmãos. Nem preciso pagar um curso, ó. Nem preciso pagar a cátedra para receber desse poder, essa sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Saber que o Espírito Santo ensina palavras para nós, gente? Se você experimentar essas palavras que o Espírito ensina, você vai começar a orar no Espírito hora após hora. Depois que você nasce de novo, você tem a chance de experimentar as palavras ensinadas pelo Espírito. E quando essas palavras do Espírito que ele vem, bota na tua boca, você fala elas, você começa a comparar as coisas espirituais com as espirituais. É outro nível, gente. Aqui é outra dimensão aqui. É outra dimensão. As espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Aqui esse homem natural que ele fala, entenda isso, é o que tem a velha natureza, tá? O natural aqui, na verdade, poderia até mudar esse nome natural para o homem, poderia colocar o homem comercial, o homem corporativo, né? Mas vamos lá, o natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas tem outro homem, viu? Não existe só o homem corporativo, não. Existe o homem espiritual. Mas o que é espiritual, se bem que o espiritual, ele pode também estar no corporativo trabalhando, só que a mente dele é renovada, ele é espiritual. E o que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Que palavra, irmãos. Que palavra tremenda. E só para concluir, no capítulo 3, ele diz assim, no capítulo 3, no versículo de número 18. Capítulo 3, versículo 18, ele fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Olha aí. Você quer ser sábio neste mundo? Faça-se de louco. Se faça de louco. Senão você não vai ser sábio, não. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios. E sabe o que é que eles são, que Deus diz? São pensamentos vãos, gente. Vãos. Segundo a Bíblia aqui, são vãos. Por isso que tem muitos até que termina até enlouquecendo, gente. Tem que ter a mente de Cristo para renovar isso, para acalmar a gente.
Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós, né? A gente fala, aquele homem é tão sábio. O Beto é tão sábio. Com aquelas viagens da Star Trek. É tão sábio. O Davi é tão sábio. O Deja é tão sábio com a filosofia. O Nietzsche é tão sábio. Foucault são sábios. Mas o Paulo diz assim. Inclusive estavam falando lá que Paulo era sábio também. Paulo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo diz, quem é Paulo, meu irmão? Quem é? Não, meu irmão, vocês não foram crucificados, eu não morri na cruz por vocês. Não foi Paulo, não foi Nietzsche, não foi Foucault, não foi Beto, não foi David que morreu na cruz por vocês. Foi Cristo Jesus. Aleluia, gente. Se aqui fosse numa congregação, tava o povo tudo gritando, né? Só dando glória a Deus, né? Foi Cristo que morreu. Foi Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado, aquele que não tem mácula, que não tem mancha, que não tem pecado. Foi Ele que pagou a dívida do nosso pecado, o meu e o seu. E eu não posso pagar. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, aqui é o Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Aleluia! E aprove o crente ser salvo pela loucura. Vê se volta. Volta. Tá mudo ainda. Oh, Jesus, o som ficou mudo. Ainda tem isso, ainda fica mudo ainda. Acabou então a live, o som tá mudo. Acho que não sei se vai voltar. Voltou? Voltou? Pronto, se o som voltou, a palavra foi loucura mesmo, que o negócio foi forte hoje, a pregação da fé foi um negócio assim, mas é isso aí, vou deixar a live aqui gravada para quem passar aqui ser poderosamente abençoado por essa palavra, gente. Eu particularmente posso dizer, pessoalmente, diretamente para mim, essa palavra hoje me abençoou muito, porque a gente vai estudando com os sábios deste mundo. A gente fica meio assim a ver navios, né? A gente pensa assim, poxa, o que é que eu tenho? Qual é o meu estudo? O que é que eu tenho de valor? Aí a gente olha para isso aqui. A gente vive num país onde a gente vê isso aqui tanto sendo banalizado, mal utilizado. Uns falam de um jeito, outro de outro. Para uns é escândalo, para outros é loucura. Agora, mas tem nós que cremos. Para nós ela é o poder de Deus. Para nós ela é o poder do Senhor. Então, dessa palavra. Essa palavra aqui hoje é para crente, viu? É para crente e para aqueles que querem ser impactados pelo milagre do novo nascimento. Que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, bom descanso na graça e na paz nesse domingo, texto e contexto. Valeu, amigos, valeu, gente. Gratidão, amados.